Saudações, pessoal! Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre estilos, tá? Então esse é um vídeo bônus, ele vai ser bem curto mesmo, só para demonstrar, porque ele se assemelha muito com o CSS que vocês já estão acostumados a trabalhar, certo? Então, pessoal, eu tenho um projeto aqui vazio, certo? Que eu só criei dois componentes de texto. Então é o projeto base, certo? Vocês devem ter reparado que nós temos aqui um style sheet, né? Um objeto que armazena o nosso CSS. Então a gente pode criar tags aqui dentro, né? O que seriam as nossas classes lá do CSS, né? Então vamos supor que a gente crie um texto um pouco maior para o read e um texto menor para o content. Então eu posso criar uma tag aqui, sempre lembrando que isso aqui é um objeto, né? Então eu tenho que estar separando ele por vírgulas e tudo mais, né? Eu tenho que seguir a sintaxe do JavaScript e por isso as nossas tags aqui elas são em camel case, né? Então isso aqui, por exemplo, não funciona, né? Você tem que manter camel case. De resto, a estilização é muito parecida com o CSS, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou só exemplificar isso daqui com o font size. Eu vou deixar ele um pouco maior e vou colocar um color aqui. Tá? Então eu acabei de definir um novo estilo, certo? Ele ainda não aparece aqui porque eu não estou usando ele em lugar nenhum. Nós temos duas opções para fazer essa definição de estilos aqui, certo? A primeira delas seria o estilo inline, né? Então sempre que você vai usar a tag style dentro do teu componente aqui, né? Então a gente poderia fazer o seguinte: eu abro chaves, porque eu quero passar alguma coisa, um objeto para ele, no caso, e eu posso passar o head direto aqui. Aliás, perdão, styles.head, né? Porque eu estou dentro do style sheet que se chama styles. Styles.head, certo? Então ele já estilizou. Deixa eu só dar um reload aqui para ele tirar o erro. Beleza, tá? Então essa é uma das formas de se fazer, né? A forma que já vem por padrão aqui, né? Então o próprio container já vem com isso. Você poderia também fazer estilização inline, certo? Eu não recomendo muito, porque teu código acaba ficando bem poluído. O que seria isso? Reparem que eu tenho as chaves aqui onde eu passo o parâmetro e eu poderia jogar um objeto aqui dentro direto, tá? Então, um font size 8 aqui, por exemplo, né? Então ele ficou bem pequenininho lá, só que tem como vocês já devem estar acostumados lá da programação web, isso aqui não é legal você ficar estilizando direto na tag, né? Porque você não pode reaproveitar estilos, né? Então se você tiver vários componentes ali ou vários elementos que precisem usar, então se fossem 4, 5 textos aqui, não fica legal ficar repetindo, né? Então sempre utilizem tags específicas para cada estilo, né? Então eu vou criar aqui como content, vou deixar ele 12 e cinza. Tá, então styles.content. Beleza, então é bem tranquilo de trabalhar com estilos, por isso eu não incluí eles nas aulas mesmo. É mais um conteúdo bônus aqui para vocês, né? E vocês iriam acabar topando com isso cedo ou tarde, né? Então quem tiver dúvidas durante a aula pode questionar ali, que a gente vai buscar mais referências, tá? E para finalizar, pessoal, caso vocês tenham muitos componentes, então aqui nós estamos falando do app, né? Que é o JS aqui. Mas se vocês lembrarem lá que nós tínhamos os components e daí ter vários componentes ali que usam os mesmos estilos, então vocês podem criar um style sheet global, digamos, né, ou vários, e incluir eles com o import. Tá? Eu já vou mostrar para vocês como é que faz isso. Então, pessoal, o primeiro passo para criar um arquivo de estilos global, tá, seria a gente criar uma pasta aqui dentro do Assets. Tá? Vou criar uma nova classe chamada Styles aqui. E vou criar um arquivo. Eu vou chamar ele de global.js. Tá? E o que seria isso? A gente precisaria criar um style sheet exatamente igual o que o app.js já tem, né? Então eu vou iniciar pelo import aqui, que a gente precisa dessa definição de style sheet, certo? E aqui onde nós temos const styles, eu vou copiar
esse cara aqui, só que eu vou exportar ele. Então, export default, style sheet, create. Então, eu vou fazer o seguinte, só para exemplificar aqui, eu vou deixar só o nosso head e content, e o container eu vou deixar como estava no projeto base, certo? Então, voltando para cá, né, essas duas tags que eu acabei de criar, tiro dali, né, e o que eu vou fazer? Eu só vou importar esse novo estilo, né, então eu vou chamar aqui de global style, por exemplo, from ponto barra assets styles global, certo? E aqui eu vou chamar o seguinte, eu vou chamar ele de globalstyle.read e globalstyle.content, certo? Então reparem que ele, mesmo dando um reload aqui, né, o projeto tá funcionando. Então, o que é interessante se fazer? Vou fazer sempre o estilo global? Não, né? Se você tiver componentes que só esse componente usa um determinado estilo, então você faz aqui mesmo, né? Então é um estilo específico para aquele componente. Agora, quando você tem definições que são comuns a vários componentes, você pode ou jogar no global ou criar outros arquivos aqui, né? Então, por exemplo, teu aplicativo tem uma área administrativa que tem um determinado estilo, você pode criar o admin.js e colocar todos os estilos ali dentro. É muito parecido com o que a gente já faz lá no CSS, na programação web. Beleza, pessoal? Então o vídeo de hoje era isso.